Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, eu sou bacharel em Teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Ative o sininho, deixe o like, comente e compartilhe. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28d. Gálatas, capítulo 1, versículo do 21 ao 24. Visita a Síria e a Cilícia e ação de graças na Judéia. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Palavras do Senhor, graças a Deus. Após Jerusalém, Paulo descreveu sua missão especial às terras gentias da Síria e Cilícia. A Síria é onde se localizava Antioquia, cidade vital para os cristianismos originários. Ele se referiu às mudanças de mentalidade que estavam acontecendo, porque sua fama de perseguidor estava dando lugar à fama de proclamador da fé. Em Gálatas, essas descrições do apóstolos tinham o objetivo de demonstrar que o poder de Deus se manifestava gratuitamente a serviço da vida. Ao mesmo tempo, ele mostrou que a alegria comunitária adveio por causa da sua conversão e que isso contagiou de alegria toda a igreja. Gálatas, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Segunda visita a Jerusalém, a circuncisão e a abertura aos gentios. Se Paulo, no hino batismal, ao absorver o seu conteúdo, fez uma proposta revolucionária, conclamando as comunidades a lutar pelo fim das assimetrias social, econômica, política, cultural, racial, ideológica e religiosa. Antes disso, ele teve que fazer memória de alguns fatos que denunciavam a presença do espírito da assimetria entre os cristianismos originários. Capítulo 2, versículo do 1 ao 10. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tiago comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso não obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tinham sido outrora não me interessava.
Deus não faz acepção de pessoa. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foram confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui se tem a crise da liberdade. Essa narrativa descreve a ida do apóstolo, junto com Barnabé e Tito, a Jerusalém. Até então, o centro de irradiação do cristianismo originário. O objetivo, dizer como era evangelizados os gentios. O texto deixa transparecer uma forte tensão. Os helenitas, Paulo à frente deles, eram pressionados pelos missionários cristãos judaizantes a circuncidarem os estrangeiros convertidos. O texto mostrou que a questão tinha sido resolvida quando as colunas da igreja estenderam as mãos aos gentios em sinal de comunhão. Lembrando, as colunas da igreja, Cefas, Tiago e João. Cefas é Pedro. Para compreender o conflito da circuncisão, nos tempos de Paulo é preciso entender que o judaísmo tinha 3 alicerces que conduziam os seguidores da lei mosaica: a lei do sábado, a lei do puro e do impuro e a lei da circuncisão. Este terceiro alicerce precisava ser melhor entendido. É preciso apresentar a teologia da circuncisão. Antes da celeuma dos cristãos judaizantes e dos gentios, na tradição hebraica, israelita e judaica, a prática da circuncisão era vital. Esse povo que teve a experiência tribal nômade, às vezes pelo deserto, viu na circuncisão um componente de sua vida. Em um determinado momento da história, sacralizaram a circuncisão. Ela se tornou um sinal da aliança com Deus. Uma perspectiva muito bonita. A partir daí, a circuncisão tornou-se a entrada no sistema religioso da lei para todo hebreu, israelita ou judeu. Da lei judaica, tá, gente? O problema é que os gálatas moravam na atual Turquia, com outras experiências históricas e culturais bem diferentes dos hebreus. Eles desconheciam os costumes israelitas. A circuncisão, portanto, não tinha sentido nenhum para os gálatas e para os não-judeus. No confronto com os cristãos judaizantes que tinham dificuldade de aderir à totalidade do evangelho, parece que a lei da circuncisão era o maior obstáculo na convivência entre gentios cristãos
e os cristãos judaizantes. Em Gálatas, há a apresentação dessa mentalidade, que criou tantos problemas na evangelização dos pagãos. Não houve, no encontro de Jerusalém, posições fechadas com relação à questão da circuncisão. Tiago, Pedro e João podiam continuar a anunciar aos circuncidados e o grupo de Paulo, Barnabé e Tito, helenistas, evangelizaria os gentios, os que não foram circuncidados. Só assim, a nível de esclarecimento, nós somos o povo não judeu. Nós também poderíamos, se estivesse nessa época, ser considerados gentios, né? Em Gálatas, é importante delinear as pessoas ou grupos que aí aparecem. O grupo de Paulo, cristãos gentios, ele, Barnabé e Tito, gentil, são pessoas não circuncidadas. Nós somos gentios, nós não somos circuncidados. Circuncisos, cristãos vindo do judaísmo, eram judeus cristãos. Esses não criaram problemas para a evangelização dos gentios, eles eram abertos. Falsos irmãos, espiões e intrusos eram os judaizantes. Aparentemente ligados a Tiago, aparentemente, tá? Prestem atenção no aparentemente. Colunas da igreja, Tiago, Cefas e João. Notáveis, não fica claro se eram as colunas os apóstolos ou os cristãos. Os pobres, grupo de referência da unidade pastoral. Em Gálatas, vê-se a questão vital. O evangelho era anunciado aos gentios e as colunas precisavam tomar consciência. Aparecem as figuras Barnabé, judeu da diáspora. O que é um judeu da diáspora? O que é Barnabé? No capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, nós acompanhamos a morte de Estevão. E a partir do capítulo 8, depois da morte de Estevão, a perseguição e a dispersão da comunidade por causa do Evangelho de Cristo começa. Então, diáspora é a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou de etnia. Então, a partir da morte de Estevão, lembra que Estevão foi apedrejado e Paulo estava nesse apedrejamento. Inclusive, Santo Agostinho, nos seus escritos, ele escreveu que a oração que Estevão faz, na hora que está sendo apedrejado, ajudou na conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Então, Barnabé era um judeu da diáspora, da dispersão, porque a partir do momento do apedrejamento de Estevão, a partir do capítulo 8, quem já leu o Atos dos Apóstolos, vê que os seguidores de Cristo, que ainda não eram chamados cristãos, só seguidores de Cristo, se dispersam, aí o evangelho vai a lugares que eles nem imaginavam que eles iriam. Lentamente, por causa da circuncisão, a questão da liberdade e a abertura de fronteiras vão aparecendo. O fato de o grego Tito não ter sido circuncidado já antecipou o grande resultado da conferência. Não podia existir a sujeição à lei judaica. Os cristãos eram livres. Em Gálatas, as questões da liberdade e da escravidão aparecem nitidamente. A referência direta aos oponentes de Jesus ou falsos irmãos e intrusos, que sorrateiramente se introduziam entre nós, para espionar as liberdades que temos no Cristo Jesus.
com o fim de nos escravizarem. Eram espiões, expressão terrível no nível ideológico. Paulo teve muita dificuldade com esses grupos, porque penetravam nas comunidades com outras intenções. Apareciam para espiar. O espião é um terror para a liberdade. Sem liberdade, a comunhão fraterna corre riscos. Ao narrar esses detalhes, Paulo quis que os gálatas entendessem que também eles estavam sendo escravizados pelos falsos irmãos. Se os gálatas já tinham essa experiência com o Império Romano escravagista, na primeira visita de Paulo, compreenderam a possibilidade de viverem a liberdade nas comunidades. Agora estavam retornando às cruezas da escravidão, trazidas pelos oponentes de Paulo, com seu projeto jurídico legalista. Estavam diante de dois escravizadores, os romanos e os judaizantes. Os frutos podres provenientes da árvore da circuncisão imposta pelos oponentes estavam adoecendo os gálatas. Quando se disse da liberdade que temos em Cristo Jesus, significa que é Jesus quem a dá. No hino batismal será visto que quem aderiu a Cristo vive na liberdade porque é filho de Deus. Os versículos 7 e 10 apresentam a unidade na diversidade. Os presentes na Conferência de Jerusalém reconhecem a revelação de Deus a Paulo e a seu grupo, estimulando-os a continuar a evangelização dos gentios. E onde nós encontramos a Conferência de Jerusalém? Nós encontramos no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que era controvérsia sobre o valor da circuncisão. Capítulo 15, versículo 4, Concílio Apostólico, o Concílio de Jerusalém. As expressões circuncisão, circuncisos 3 vezes e incircuncisos, gentios 3 vezes, denotam que o foco da Assembleia foi atingida. O coração de Jerusalém estava agora olhando por outra janela, o dinamismo do cristianismo originário que se aderiram às nações. Jesus Cristo precisava ser conhecido e aderido por inúmeros segmentos. A força do versículo 9 está na comunhão. Houve o aperto de mão ou o estenderam a mão ou deram o abraço da paz. O versículo 10 uniu a todos quando disse que nos lembrássemos dos pobres. Foi a única exigência feita aos cristãos que evangelizavam. A gentilidade. Sabe-se que a maioria dos gentios cristãos era pobre, como eram 2/3 da população do Império Romano e escravos. Paulo sempre teve essa preocupação. Ele disse no versículo 10, e isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Quanta controvérsia por uma circuncisão. Algo
tão simples, uma lei mosaica que valia para o povo hebreu, que tinha a sua história. Só que cada povo tem a sua história e Cristo veio para todos. Originalmente, para os judeus, Cristo é judeu, mas também para toda a criatura. Então, a circuncisão passava a ser um detalhe. Não significa se você é circunciso ou não que você pertence a Cristo. Todos pertencem a Cristo. Não precisa da circuncisão para pertencer a Cristo. Mas esses judeus não eram todos, eram judaizantes. Eles disseminaram a discórdia na comunidade. E isso faz nós pensarmos também. Pessoas, hoje nós temos redes sociais, né? Tá meio perigoso essa rede social. Serve para evangelizar, para salvar vidas ou para fazer perder vidas também, né? Pessoas que não entendem muito das leis, das escrituras, da lei da igreja. Às vezes também não faz um tumulto, ou na nossa comunidade católica, ou nas comunidades cristãs, ou em redes sociais, faz tumulto de assunto que nem entende, nem sabe do que está falando. Gálatas nos chama essa atenção. O que é importante para nós é o Evangelho de Jesus Cristo ou o acúmulo de leis que não nos levam no caminho da salvação e da conversão. Até o próximo vídeo.